Fala galera da imersão previdenciária. Hoje eu vou trazer rapidamente aqui um tema, ao meu ver, é muito importante, né? Tanto para aquele que é trabalhador, para aquele que é segurado da Previdência Social, quanto para aquele que exerce a profissão previdenciarista, né? Aquele que atua no ramo do direito previdenciário diariamente. É muito importante estar por dentro deste conceito que eu vou trazer aqui, que é sobre a manutenção da qualidade segurada, as hipóteses, né, da perda da condição de segurado junto ao INSS, junto ao Regime Geral de Previdência Social. Eu trouxe algum apanhado de informações aqui, onde nós vamos ler o texto da lei. Para ficar claro, nós vamos trazer também alguns preceitos judiciais, alguns entendimentos da Turma Nacional de Uniformização, mas nós vamos ler a lei, vamos entender o que o legislador quis garantir ao trabalhador da Previdência Social quando ele produziu aquela norma jurídica. Bom, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para que a gente possa, então, começar a analisar a própria legislação, né, que diz o artigo 15 da Lei 8.213. Nessa situação aqui, nós temos, então, a manutenção e a perda da qualidade segurada. Eu trouxe como fundamento o artigo 15 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, o artigo 13 do Decreto 3048 de 1999. Nesses dois dispositivos, tu vai encontrar a matéria que diz respeito ao período que o segurado, mesmo sem contribuir para a Previdência Social, permanece protegido por ela, conhecido como período de graça. Ou seja, mesmo não havendo recolhimentos, eu ainda mantenho a minha condição de segurado, podendo depois requerer algum benefício junto ao INSS, caso seja cometido por alguma doença, caso aquele segurado venha a óbito, isso também traz garantias aos seus dependentes. Então é bem interessante esse artigo e muito importante estar por dentro dele. Bom, vamos ler aqui o que diz o artigo 15 da Lei 8.213. Veja bem o que diz o caput do artigo. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, aquele que, sem limite de prazo, está em gozo de benefício, exceto o auxílio-acidente. E por que não o auxílio-acidente? O auxílio-acidente é um benefício que tem caráter indenizatório. Eu posso receber auxílio-acidente por ter uma limitação na minha capacidade de trabalho, mas ainda assim posso seguir exercendo uma atividade remunerada. Ele não me impede, ele não me afasta temporariamente ou permanente da minha condição de trabalho. Diferente de um auxílio-doença, de uma aposentadoria por invalidez, agora são denominados de benefício por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, mas popularmente conhecidos como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, eu de fato estou impedido, ou temporariamente ou permanente, de exercer aquela atividade de trabalho. Agora, no auxílio do acidente, não. Auxílio-acidente, eu posso receber e, a caráter indenizatório, ainda recebo o benefício de auxílio-acidente junto com a minha atividade remunerada. Bom, no inciso 2, diz que este prazo é de 12 meses após a cessação das contribuições do segurado que vinha exercendo uma atividade remunerada, porém, com desemprego involuntário, ele deixou de ser um contribuinte obrigatório da Previdência Social. Ou seja, ele vinha trabalhando, aí foi demitido sem justa causa. Ele já pode invocar o período de graça referente a esses 12 meses. Bom, fiquei desempregado, eu sei que eu tenho 12 meses. A lei, no mínimo, me garante que nos próximos 12 meses eu ainda estarei protegido pela Previdência Social. E depois nós vamos falar da data do início da contagem deste prazo do período de graça. Mas agora você precisa ler a lei. E a lei diz, após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer alguma atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, ele pode ficar até 12 meses sem recolher. Me licenciei sem remuneração, eu ficar mais de 12 meses, perdi minha condição de segurado. Tá? O inciso 3º também traz 12 meses após cessar a segregação, ou seja, o segurado que estava acometido por alguma doença. Aquele segurado que estava acometido por alguma doença, que estava impedido de exercer atividade de trabalho, pode ficar também até 12 meses sem recolher para o INSS, que ainda assim permanece protegido pela Previdência Social. E aquele que estava recolhido ao sistema prisional, estava retido ou recluso, também
desde que ele estivesse segurado antes de ser recolhido ao sistema prisional, após o seu livramento, após sair daquela condição, deixar o sistema prisional, ele tem 12 meses que ele pode ficar ainda sem contribuir, ainda assim permanecerá protegido e protegendo os seus dependentes previdenciários. E aquele que estava exercendo uma atividade, prestando serviço às Forças Armadas, incorporado às Forças Armadas, o inciso 5 diz que até 3 meses ele pode ficar sem recolher após a cessação dessa atividade. Deixou o serviço militar, ele pode então ficar até 3 meses sem recolher e ainda assim permanecerá protegido pela Previdência Social. E para aquele que é contribuinte facultativo, ou seja, não é um contribuinte obrigatório, ele contribui de forma espontânea para a Previdência Social, ele pode ficar até 6 meses sem recolher, e ainda assim ele estará protegido pela Previdência Social. Bom, eu estava contribuindo de forma espontânea para a Previdência, então eu sei que a partir da minha última contribuição na condição de contribuinte facultativo, isso vale para quem paga a alíquota de 5%, 11% ou 20%, ele pode ficar no máximo 6 meses sem recolher. Passado este prazo, ele perde essa condição de segurado junto ao INSS. Agora, vejamos o seguinte. Os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, eles trazem a possibilidade de prorrogar esse período de graça. Ou seja, esse período de graça que já está previsto dos incisos 1º ao 6º, ele ainda pode ser estendido. Ou seja, ele tem situações aqui nesses incisos que elas podem ser prorrogadas. Não necessariamente somente aquele prazo que está previsto ali no inciso, mas ele pode ainda ser estendido desde que o segurado preencha alguns requisitos que a lei traz. Nessa primeira situação aqui, nós vamos trazer o texto legal que diz no parágrafo 1º do artigo 15. O parágrafo 1º do artigo 15 diz o seguinte: no caso do inciso 2, bom, quem é que está abrangido pelo inciso 2? Aquele que vinha exercendo uma atividade remunerada, estava com um contrato suspenso ou licenciado sem remuneração, deixou de exercer aquela atividade remunerada, que já tinha 12 meses de período de graça. Agora, se ele preencher os requisitos do parágrafo 1º, esse período de graça pode ser prorrogado para até 24 meses, desde que ele já tenha pago mais de 120 meses de contribuição e, mesmo que tenha alguma interrupção entre 120 meses de contribuição, ele não tenha perdido a condição de segurado dele, ele não tenha perdido a qualidade de segurado. Como é que se aplica isso na prática? Bom, vamos supor um sujeito que vinha contribuindo durante 9 anos, 108 meses. Aí ele cessou, devido à pandemia, ele parou de trabalhar. Bom, acabou desistindo da atividade que ele vinha. Estou trazendo o caso de um contribuinte individual qualquer, algum autônomo aí que exerce uma atividade por conta própria e era responsável pelo seu recolhimento. Também podemos trazer o mesmo exemplo para aquele que vinha trabalhando de carteira assinada e teve o contrato rescindido devido a uma demissão sem justa causa. Bom, se ele comprovar que ele nesses 108 meses ele vinha recolhendo, bem, ainda não é 120. Aí ele ficou desempregado, passou 3, 4 anos sem recolher, voltou a recolher para a Previdência Social. Readquiriu a condição de segurado dele. Isso nós vamos tratar em vídeos posteriores, como ele faz para readquirir essa condição de segurado. Bom, ele readquiriu a condição de segurado após efetuar o seu 6º mês de recolhimento para a Previdência Social. E trabalhou mais 15 meses contribuindo. Somado aos 108 que ele já tinha, ele passou dos 120 meses de contribuição. Porém, ele não pode invocar a prorrogação do prazo, porque a interrupção que teve dos 108 meses para retorno dele à refiliação ao INSS acabou extrapolando o prazo do primeiro período de graça que ele teria e ele perdeu a condição de segurado. Perdendo a condição de segurado, ele não somou mais 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado. Logo, ele fica restrito àqueles 12 meses que está previsto no inciso 2. Agora, se ele estava trabalhando há 15 anos numa mesma empresa, ficou desempregado, já tinha 12 meses de período de qualidade de segurado. Bom, já tinha mais de 120 meses de contribuição sem interrupção que acarretasse na perda da qualidade de segurado. Ele pode invocar a prorrogação. Ou ele tinha 60 meses, ficou parado 10 meses, contribuiu mais 61. Bom,
aqueles 10 meses não acarretou na perda da qualidade segurada, aquela interrupção não acarretou, então ele, somado 121 meses de contribuição, ele tem mais de 120, sem perder a qualidade segurada, o prazo dele vai para 24 meses de período de graça. Veja que interessante estar por dentro do conceito da legislação, né, para poder aplicar melhor a norma ao caso concreto. O que diz o parágrafo 2º? O parágrafo 2º diz: os prazos do inciso 2, acumulados com o parágrafo 1º, que já tinha estendido, prevê a possibilidade de estender por 24 meses, serão acrescidos de mais 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro do órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Bom, aqui trouxe a possibilidade daqueles 24 meses serem prorrogados para mais 12, ou seja, se transformarem em 36 meses, desde que esse mesmo segurado que já tinha mais de 120 meses de recolhimento, que se encontra numa situação de desemprego involuntário e ainda consegue comprovar que vinha gozando as parcelas do seguro-desemprego ou se encontra numa situação de desemprego involuntário, possa estender o período de graça por mais 12 meses, chegando a 36 meses de recolhimento. Imagina, compare isso com o seguro de um automóvel. Hoje, você pagou a vida inteira o seguro do automóvel, nunca se envolveu em nenhum sinistro. Aí tu pensa, tia, não vou mais gastar dinheiro com isso. Eu vou parar de pagar o meu seguro. Aí tu vai lá na seguradora e paga o teu último mês, né, daquilo que tu havia contratado. Bom, o proprietário da seguradora olha e diz para ti: meu querido cliente, nessa situação, por tu já ser nosso cliente antigo, nos próximos 36 meses tu se envolver em um acidente, um sinistro, a seguradora irá reparar o teu veículo ainda. Efetuaremos o conserto sem que haja exigência de nenhum pagamento a mais. É um absurdo até pensar nisso, mas a Previdência Social pode cobrir até 36 meses esse segurado, mesmo após a cessação do seu último recolhimento, desde que ele preencha esses requisitos. Ou seja, nos próximos 36 meses, se ele precisar requerer um benefício por incapacidade, se ele vir a óbito, for recolhido ao sistema prisional, até os seus dependentes ganham benefício, porque podem tanto requerer o auxílio reclusão quanto o benefício de pensão por morte. Veja como é importante a manutenção da qualidade segurada. Isso diz o parágrafo 2º. Bom, o parágrafo 3º traz de forma literal as garantias que esse segurado conserva, né, estando nessa condição do período de graça. Veja o que diz o dispositivo. Durante os prazos previstos neste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Ou seja, ele acaba preservando, conservando todos os direitos aos benefícios que ele teria, como se ele estivesse trabalhando, como se ele estivesse exercendo uma atividade remunerada, estivesse contribuindo para a Previdência Social, só que neste caso ele não está, ele está no período de graça. E o parágrafo 4º traz ainda mais uma manobra que é possível estender este período por mais 1 mês e 15 dias. Porque o texto, apesar de ser confuso, ele diz que a perda da qualidade segurada ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento das contribuições referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos fixados. Ou seja, quem lê não consegue compreender de cara o que o legislador quis dizer no parágrafo 4º. Mas ele diz o seguinte: cessei meu último recolhimento em agosto de 2022. Bom, eu cumpri todo o meu período de graça. Ele encerrou em agosto de 2024. Para que não ultrapasse aquele prazo máximo que a legislação já prevê, que eu posso ficar sem contribuir, eu tenho que efetuar um recolhimento. Qual seria o meu próximo recolhimento? De agosto de 2024, eu teria que pagar a competência de setembro de 2024. E qual é a data limite na Lei 8.212, no plano de custeio? O dia 15 do mês subsequente. Ou seja, a competência de setembro ela tem como data de vencimento para o recolhimento o dia 15 de outubro de 2024, nesse nosso caso hipotético. Ou seja, ele ainda estende por mais 1 mês e 15 dias, podendo atingir até 37 meses e 15 dias sem recolher e ainda assim garantindo a sua condição de segurado junto ao INSS. E agora vou trazer alguns temas, né, principalmente alguns precedentes, algum entendimento favorável relacionado ao artigo 15 e o artigo 13, né, do decreto 3048 de 99, que trata justamente desses dispositivos
que diz respeito à perda e à manutenção dessa qualidade segurada. O primeiro que eu trago é o tema 245 da TNU, Turma Nacional de Uniformização. Esse tema diz: a invalidação do ato de concessão do benefício previdenciário não impede a aplicação do artigo 15 da Lei 8.213 ao segurado de boa-fé. Ou seja, o sujeito vinha gozando do benefício por incapacidade, o benefício foi cessado, ele pode invocar o período de graça de 12 meses após a cessação do seu benefício. Porém, por motivo alheio, o INSS acabou apurando uma irregularidade na concessão daquele benefício e aquele ato de concessão veio a ser invalidado posteriormente. Sendo invalidado esse ato de concessão, ele perde o direito de invocar o período de graça que ele teria, né, garantido na legislação? Não. Desde que essa percepção do benefício tenha sido de boa-fé, desde que ele não tenha agido de má-fé, tenha cometido alguma fraude para obter a concessão do benefício. Não comprovado fraude e não tenha sido comprovada, então, a má-fé daquele segurado, ele pode, mesmo o ato sendo invalidado, invocar este período de graça, o período que ele fica sem recolher e ainda assim permanece protegido. Veja que importante esse tema 245 da TNU. E mais do que isso, o tema 251 da TNU diz, agora é importantíssimo, nós temos que saber a data do início da contagem do período de graça, até para não nos perdermos no cálculo e incorrer no erro. Então, o início do período de graça, como diz aqui o tema 251, diz que o segurado que se encontra em benefício de auxílio-doença para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso 2, parágrafo 1º e 2º, é o primeiro dia seguinte à cessação do benefício previdenciário por incapacidade. Bom, a cessação do benefício ela se deu no dia 15 de agosto de 2022. O início da contagem do prazo para esse segurado que vinha gozando esse benefício por incapacidade é o primeiro dia seguinte à cessação, ou seja, 16 de agosto de 2022. Mas o início da contagem do prazo para aquele que vinha gozando do benefício, para aquele que vinha gozando um contrato de trabalho, que vinha exercendo uma atividade remunerada, contribuinte individual, até mesmo segurado facultativo, o trabalhador que vinha com contrato de trabalho, é o primeiro dia do mês subsequente. Se um contrato de trabalho encerrou no dia 15 de agosto, a contagem do período de graça começa no dia 1º de setembro. Mas para aquele que vinha gozando do benefício, o benefício foi cessado, data de cessação do benefício, 15 de agosto, a contagem do prazo é 16 de agosto. Veja que uma pequena diferença desses 15 dias, o segurado pode ficar sem obter a concessão do benefício dele se ele não souber desse direito que ele pode invocar. O tema 255 da TNU diz: o pagamento de mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete na perda da qualidade segurada garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 8.213, mesmo nas filiações posteriores àquela qual a exigência foi preenchida, independente do número de vezes, ou seja, uma vez preenchido mais 120 meses de contribuição, sem atraso, sem interrupção que acarrete na perda da qualidade segurada, ele pode se valer da aplicação dessa prorrogação por quantas vezes forem necessárias para garantir o seu direito. Ele já utilizou isso numa determinada situação e depois de 2 anos ele se encontrar na mesma situação onde ele precisa ter novamente a prorrogação do benefício, ele pode invocá-la novamente. Desde que esses 120 mais 120 meses de contribuição tenham tido interrupções ou não, mas que essas interrupções não acarretem então, na perda dessa condição de segurado. E aí a súmula 27 da TNU diz o seguinte: a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação de desemprego por outros meios admitidos. Lá, quando eu citei um dos meios de prorrogação do período de graça, né, que nós vamos ler de novo o texto da lei. Olha, parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2, parágrafo 1º, serão acrescidos de 12 meses por segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão do Ministério do Trabalho. O que ficou, ao longo do tempo, se percebeu que o legislador fez uma exigência enorme do segurado que não detém conhecimento de que ele tem que levar a comprovação junto ao órgão do Ministério do Trabalho que demonstra que ele se encontra em desemprego involuntário.
muitas vezes não apresentando esse documento junto ao INSS, mesmo estando numa situação de desemprego voluntário, o servidor do INSS não aplica essa prorrogação. E ele pode perder, pode ter seu direito cerceado por não saber que poderia prorrogar o benefício dele, pelo servidor do INSS não tomar conhecimento que ele se encontrava na situação de desemprego voluntário. Então, ele pode invocar esse meio de prova de outra forma, levando testemunhas, carteira de trabalho que demonstra que não teve vínculos posteriores, comprovantes, até pelo próprio CNIS do INSS, que demonstra que não teve recolhimentos previdenciários posteriores. Então, ele pode invocar outros meios de prova, não necessariamente aquele documento formal do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, mas outros meios de provas também são admitidos, e isso diz a súmula 27 da TNU, que garante a extensão, a aplicação dessa prorrogação ao segurado que se encontrar num meio, né, de desemprego involuntário, ao qual ele não concorreu para isso. E isso, na verdade, né, por mais que seja óbvio, tem que ser dito. O enunciado 189 do FONAGEF traz que a percepção do seguro-desemprego gera a presunção de desemprego involuntário. Claro, a partir do momento que eu estou gozando as parcelas do seguro-desemprego, logo é possível presumir que eu não estou trabalhando. Eu estou me fazendo valer daquele benefício, naquele momento que eu estou desamparado, sem renda, justamente, né, caso eu consiga obter um novo contrato, comece a exercer uma atividade remunerada como contribuinte individual, né, na condição de autônomo, empresário, prestador de serviço, eu logo deixo de receber minhas parcelas do seguro-desemprego. Mas agora, se eu estou gozando as parcelas, logo se presume que eu estou em desemprego involuntário. E quanto ao contribuinte individual, já que tu me disse em vídeos anteriores que ele é o responsável por efetuar as suas próprias contribuições para a Previdência Social. Esse cara não tem como ele gozar desta prorrogação, porque numa situação de desemprego voluntário foi porque ele deixou de trabalhar. Sim, mas ele pode ter deixado de trabalhar num meio no qual ele não concorreu de uma maneira involuntária. Por exemplo, ele vinha exercendo uma atividade, tinha um comércio, iniciou a pandemia e veio então uma determinação da administração municipal dizendo, olha, devido à pandemia, ao alto risco de contágio da Covid, nós vamos ter que encerrar as atividades de trabalho, estão proibidos de atender o público, proibidos de exercer essa atividade remunerada no famoso lockdown. Bom, ele não quis isso. Ele precisa trabalhar para obter renda, para repassar um percentual da sua remuneração à Previdência Social, mas não estando trabalhando, ele não tem renda. Logo, se ele não sabe que ele pode contribuir de outra forma para a Previdência Social, vai ficar todo aquele período sem contribuir. Bom, nessa situação, desde que comprovado esse fato, ele pode também invocar a prorrogação do período de graça. E isso diz o tema 239 da TNU. A prorrogação da qualidade segurada por desemprego involuntário nos moldes do parágrafo 2º do artigo 15 se estende também ao contribuinte individual se comprovada a cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior. Então, se ele comprovar essa situação, que eu dei um exemplo agora, e podem haver diversas possibilidades disso ocorrer, ele pode também se fazer valer dessa prorrogação do período de graça. E para encerrar, eu trouxe um exemplo, né, um caso hipotético, para que a gente veja a aplicação na prática, claro, que não é um caso, né, muito complexo, mas para a gente entender a aplicação na prática dessa norma, que garante direitos ao segurado e aos seus dependentes. Então, eu trouxe aqui uma situação em que João trabalhou, né? Aí nós vamos botar aqui, mais de 12 anos e um dia numa mesma empresa. Porém, foi demitido sem justa causa em 18 de janeiro de 2022. Logo depois, ele, após feita a rescisão, foi lá e gozou as 6 parcelas do seguro-desemprego. Encerrou as parcelas do seguro-desemprego, ele seguiu, né, sem voltar para nenhuma atividade remunerada devido ao alto índice de desemprego. Bom, qual é o período de graça? O que o João precisa saber para poder andar com o regulamento embaixo do braço, para poder jogar a favor dele? O que ele precisa saber? Quanto tempo ele pode ficar sem contribuir, mesmo assim ele permanecerá protegido e protegendo aqueles que dependem dele? É uma informação importante. Quem é segurado da Previdência Social seguidamente se depara
uma situação dessa, ou até mesmo para quem é um advogado previdenciarista, às vezes vê o seu cliente numa situação que ele precisa dar uma orientação, pelo menos para dar manutenção naquela qualidade segurada. Dizer para ele que, olha, até tal data o senhor mesmo sem recolher permanece protegido. Mas isso são situações que a gente tem que conhecer, né, o conceito da lei, conhecer e interpretar a lei de uma maneira que possa beneficiar aquele segurado. Então eu trouxe aqui, né, vamos dizer assim, uma tabela que a gente possa preencher juntos a qualidade segurada, o período de graça do João. Bom, de maneira bem grotesca, né, a rescisão do João foi feita de 18 de janeiro de 2022. Como eu disse lá no início, ele não vinha gozando benefício previdenciário, então a contagem do prazo do período de graça dele iniciou em 1º de fevereiro de 2022, ou seja, primeiro dia seguinte, né, primeiro dia do mês seguinte, do mês subsequente. Se encerrou 18 de janeiro a atividade dele, voltou em 1º de fevereiro de 2022 o início da contagem do período de graça dele. Logo, fazendo uma conta por alto, nós poderíamos dizer, bom, se ele está em situação de desemprego involuntário sem justa causa, o primeiro período de graça dele já se estende a 1º de fevereiro de 2023. Ou seja, até lá ele já está garantido por lei o período de proteção social. Bom, mas ele já tinha mais de 120 meses de contribuição. Então, o mesmo dispositivo garante para ele um acréscimo de mais 12 meses, estendendo já para 24 meses de período de graça, que aí já vai para 1º de fevereiro de 2024. E por ele comprovar documentalmente, neste caso, que ele havia percebido as parcelas do seguro-desemprego, a qual demonstra uma presunção de desemprego voluntário, ele ganha mais 12 meses de período de graça, ou seja, ele já vai a 1º de fevereiro de 2025. Veja, até aqui ele já tem 36 meses após a cessação do seu último recolhimento, e ainda assim permanece protegido pela legislação previdenciária. Mas a aplicação do parágrafo 4º, numa situação em que ainda ele necessitar, caso seja uma situação concreta, ele ainda pode invocar mais 1 mês e 15 dias, que é a data final do limite para pagamento da contribuição imediatamente posterior ao fim do período de graça, que é o parágrafo 4º da Lei 8.213, que neste caso, como cessou o recolhimento em 1º de fevereiro, eu já previamente, né, trabalhando com a parte preventiva, eu poderia dizer para ele, não, tu pode agora só recolher, como foi até 1º de fevereiro de 2025, tens que recolher o mês de março até o dia 15 de abril de 2025. Mas aqui eu já não vou correr o risco dele perder essa data de pagamento, então vou dizer para ele, olha, tu pode recolher até o dia 15 de março referente à competência de fevereiro. E aí tu já dá manutenção na tua qualidade de segurado. Já pode ficar mais um período sem contribuir. Como assim? Bom, se ele fizer um recolhimento na condição de contribuinte individual, ele já ganha mais 12 meses de folga, né, para que ele possa ficar sem contribuir e ainda assim permanecer segurado. Lembrando que todo esse período que ele está gozando, né, o período de graça, ele não está somando tempo de contribuição. Isso pode se refletir lá na frente no pedido de aposentadoria. Mas para os demais benefícios que exigem qualidade de segurado, ele pode garantir os seus direitos a partir da interpretação deste artigo. Aqui é importantíssimo para ele. Bom, lembrando também que o período de graça, se tem um entendimento, deve ser aplicado àquele que é o mais benéfico para o segurado, ou seja, ele vinha numa situação de desemprego involuntário. E dentro do período de graça, vamos usar esse mesmo caso aqui hipotético do João, lá no dia março de 2024, nesse segundo período aqui, março de 2024, alguém orientou que ele vertesse alguma contribuição como contribuinte facultativo. Bom, o contribuinte facultativo, como eu li no texto da lei, diz ele perde a condição de segurado após ultrapassados 6 meses sem recolher após essa última contribuição. Ou seja, se ele tinha um período de graça aqui, somando todos esses requisitos até fevereiro de 2025, e no meio do caminho ele verteu uma contribuição como contribuinte facultativo, agora o prazo que deve ser aplicado deve ser o prazo do facultativo, que encerraria antes de fevereiro de 25? Não. Deve permanecer o prazo do período de graça mais benéfico para ele. Bom, espero ter ajudado, espero ter sido claro. Caso você tenha gostado deste conteúdo,
peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas informações sobre os vídeos que nós iremos publicar sobre questões pertinentes ao direito previdenciário. Te agradeço desde já e curte, compartilha com as pessoas que você conhece, porque é importantíssimo a gente divulgar esse material. A população precisa estar atenta dos seus direitos. Muito obrigado.